Muito boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos aqui conosco. Nós estamos aqui, embora na Casa Branca do Caminho, mas apenas para que a gente pudesse gravar esse vídeo para vocês. Infelizmente, esperamos temporariamente fechados, mas nós gostaríamos de nos dirigir a todos aqueles irmãos e irmãs que estão em tratamento, principalmente aqui na Casa Branca, que tenham a compreensão de que o tratamento espiritual jamais será prejudicado, É claro que é sempre maravilhoso a gente poder estar na casa, poder participar da palestra, estar ao vivo, enfim, na casa, mas saibam que o nosso trabalho não fica prejudicado, e é importante que a gente então tenha essa compreensão. Mas antes da gente iniciar a nossa reflexão, eu queria convidar a todos para que a gente fizesse uma prece, uma prece inicial para que a gente acalmasse o nosso coração e pudéssemos aí nos ligar com a nossa espiritualidade. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a prece, vamos comentar alguma coisa sobre o Evangelho, alguma mensagem para a nossa reflexão. Posteriormente a gente vai fazer as vibrações. Então você que está, principalmente você que está em tratamento, bota lá a sua água, para magnetizar no copo ou na jarra, como bem entender, na garrafinha, porque a gente vai pedir para que a espiritualidade, que conhece as nossas necessidades, possam ali ministrar algo para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo físico. Então fiquem já à vontade para poder, sempre que vocês puderem assistir esses vídeos, já deixa reservadinho lá a aguinha para acompanhar, tá bom? Então vamos elevando o nosso pensamento em gratidão, sempre agradecendo a Deus, apesar de todos os desafios que certamente nós todos estamos vivendo. Nós agradecemos a Deus pela bênção da nossa vida, mesmo com todas as dificuldades, Senhor, dificuldades essas que o Senhor conhece. Nós te pedimos, nos dê força, nos dê coragem, entendimento para passarmos por essa situação. Que a tua paz e o teu amor estejam em cada lar aqui representado, de cada pessoa que está aqui conosco nesse instante. Que as tuas bênçãos recaiam sobre essas pessoas, sobre suas famílias, e que o teu amor e a tua luz não nos desamparem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a gente gostaria de falar justamente sobre esse momento difícil que a gente está vivendo, Vivemos momentos de crise, mas não é a primeira vez, nós sabemos, com relação a um vírus. A gente teve lá no passado remoto uma peste negra, uma gripe espanhola. Então não é a primeira vez, embora seja a primeira vez que todos nós estamos aí passando, mas toda crise, todo momento de crise traz situações com as quais a gente precisa se movimentar. O que eu quero dizer com isso? No sentido de que a gente precisa olhar para essas dificuldades, buscando caminhos, buscando soluções, que quase sempre a gente não vinha enxergando, porque está sendo muito desafiador para todos nós, muitos desencarnando, quantos parentes, nossos, eventualmente, pessoas ligadas ao nosso coração, desencarnando por conta dessa situação, pessoas com problemas de toda a ordem financeira, de emprego, principalmente, e isso tem abalado por demais no mundo todo, Então é uma provação, uma crise coletiva, mundial. E aí a gente está vendo que não adianta o indivíduo morar num castelo, num palácio, ter todo o dinheiro do mundo. Ele está sim inserido nesta provação, nesse desafio que se apresenta. Mas vamos pensar que Deus não nos desampara, O mundo não é uma nau desgovernada, muito pelo contrário. Então a gente vai compreendendo que a doutrina espírita nos explica, porque ela é uma doutrina muito consoladora, porque ela nos traz
essa compreensão. Mas para que a gente compreenda essas questões, é sempre pegar esse parâmetro maior e central, que é Deus. Um Deus de amor, um Deus que conhece as nossas necessidades. Portanto, nada que está acontecendo no mundo está fora das leis divinas, né? Sem a permissão de Deus, né? Alguns de nós podem questionar: poxa, mas por que tanta dor? Por que tanto sofrimento se você está dizendo que Deus é amor? E aí a gente vai compreendendo que somos espíritos, estamos de passagem por este mundo, e que todo desafio, mesmo antes da pandemia, tem um propósito na nossa vida, né? Então as crises, em geral, elas trazem essas oportunidades de fazerem as coisas diferentes, né? É um processo que já é previsto, porque todas as religiões, de alguma maneira, se posicionaram acerca dessas questões de formas diferentes. No Espiritismo, a gente tem ouvido falar muito do processo de transição que nós estamos passando, não é? É um processo que, é claro, como a própria palavra diz, é um processo, não é do dia para a noite, não é porque amanhã, depois que terminar essa pandemia, e a gente já vai alcançar essa transição, esse mundo de regeneração, lembrando que estamos num mundo de provas, tais quais estas, né, da pandemia, e expiações, né, que são aquelas consequências, muitas vezes, de um passado da qual a gente vem para esse mundo para reparar. Então, todas as religiões, de alguma maneira, já tocaram nesse assunto, né? Umas imaginando que isso é como o fim do mundo, né? Uma situação do apocalipse, outras crenças estão esperando o advento de Jesus novamente à Terra, outros sobre a nova era, a era de Aquário. Então, cada um posiciona de uma maneira, né, do seu entendimento, da sua crença, essa vinda, essa chegada dessa nova era, né, desse momento de transição, que já se iniciou, mas como nós dissemos, ele não vai se fechar, se concluir com o término desse mal que está assolando o mundo todo, como a pandemia, porque acreditem, não foi, como eu disse, a primeira vez, e talvez não será a última, né? Então, sendo esse Deus amoroso, tudo está dentro de uma programação, tudo está dentro de um propósito, né? Essas crises vêm para mexer com o nosso chão, para que a gente saia daquele piloto automático que invariavelmente muitos de nós leva a nossa vida, né? Sempre com aquela rotina, sempre com aqueles objetivos, sempre com aqueles focos, para que a gente comece a ter um olhar diferente sobre nós mesmos. Então, às vezes, Deus nos coloca, como a gente vê muito lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, o chamado deserto, né? A gente vê lá no Velho Testamento a história quando Moisés retirou os judeus, os antigos hebreus, do jugo dos egípcios, né? E naquela metáfora dos 40 anos, né, que significava uma geração inteira, para despojá-lo daquelas crenças, porque eles já estavam se contaminando com aquelas crenças dos egípcios, né? E esquecendo da crença do hebreu, que é a crença no Deus único, né? Então, Moisés levou o povo para o deserto, o próprio Jesus passou pelo deserto. Então, a simbologia desse deserto, da qual todos nós, mesmo antes da pandemia, eventualmente entrávamos, né? Quando o indivíduo perde um emprego, ele entra no deserto. Quando aparece uma doença, ele entra no deserto. Então, o deserto é uma metáfora daquela situação em que é preciso refletir e repensar sobre si mesmo, sobre a sua conduta, sobre as suas crenças, sobre o seu modo de vida, sobre o modo como ele está olhando para o mundo, sem um olhar somente material, porque muitos de nós vivemos nesse piloto automático, como eu disse, e até nos esquecemos que somos espíritos, nos esquecemos que vamos desencarnar. Então, o deserto
que é um lugar de passagem, porque ninguém pode morar no deserto. Ninguém consegue armar uma tenda e ficar por muito tempo no deserto, porque é um lugar inóspito. Então, essa metáfora desse deserto que todos nós nos encontramos hoje, é justamente para que a gente reflita sobre as nossas crenças, sobre o nosso comportamento, o nosso modo de lidar. Porque quando as coisas estavam naquela rotina, né, do aparentemente normal, vamos imaginar aqui quantos pais e mães não delegavam seus filhos ao cuidado de outras pessoas, da própria escola, ou de babás, quem podia ter uma babá, né, ou de alguma outra pessoa, enfim, e porque tinham a correria dos seus afazeres, e agora estão se vendo em casa com seus filhos, reaprendendo a de fato educá-los, a de fato estar com eles, a de fato conviver com eles, né? Quantos relacionamentos, né? Sem diálogo, sem aproximação, e hoje essa convivência forçada, né, está fazendo os casais repensarem a sua relação. Então vejo que em tudo há um propósito nessa aproximação, nessa restrição, né? Então esse deserto simbólico, esse momento simbólico, é para que a gente pense sobre uma questão central, como eu disse, que é a nossa espiritualidade, que é Deus. Por que sofro, Senhor? Por que essa situação? É indagar o que nós precisamos mudar em nós. Nós vivemos almejando que as coisas aconteçam no tempo que nós gostaríamos, do jeito que nós gostaríamos, e nós sabemos que nós não temos essa condição, não temos esse poder, não é verdade? Ficamos ansiosos, já com a mente no futuro, que é aquela postura mental do ansioso, ou ficamos depressivos, ancorados no passado, que é a mente do depressivo, e esquecemos de viver o presente, já tem esse nome de presente, né? Para viver o agora. E o que o agora nos reserva? Então é pensar, puxa Senhor, olha, é isso que eu tenho, o que eu preciso fazer? Me ajuda a entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar em mim. Quais têm sido os nossos focos? Ou quais teriam sido os nossos focos até antes disso acontecer, dessa pandemia acontecer, dessas situações acontecer? Porque o objetivo maior é sairmos do nosso ego, daquela ideia de que as coisas precisam ser do nosso jeito, do meu jeito, que eu me sinto feliz pura e tão somente na satisfação dos meus 5 sentidos físicos, ou seja, a gente vai esquecendo da nossa espiritualidade. Somente quando a dor chega, ela faz a gente entrar nesse deserto e mexer conosco, nesse lugar inóspito, porque como o deserto, a própria palavra diz, é um lugar onde só vai estar você e a sua espiritualidade, você e Deus, para que se estreite essa relação sua com Deus, para que você compreenda e peça nas suas orações, não necessariamente as soluções imediatas dos problemas, porque é preciso que a gente pense que Deus mantém muitos dos nossos desafios à nossa volta, não para que eles mudem, mas para que a gente mude, é o contrário. Então nós vamos tendo um olhar diferente sobre essas questões, né? Então, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na sua 4ª parte, 2 tópicos: esperanças e consolações e penas e gozos terrenos. Então é bem interessante, quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, quero crer que todos tenham, em todas as questões que Kardec faz para a espiritualidade, sobre essas questões. Além, é claro, do Evangelho, né, do bem e do mal sofrer, bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? Será que é um lugar? Será que está ali ou ali? Está no céu ou é um estado de consciência? Que a gente pode já se investir desse reino de Deus aqui e agora, apesar dos desafios. Porque, gente, cada um está tendo o seu deserto particular.
e sendo provocado a movimentar-se nesse deserto, nessa interação mais íntima com a sua espiritualidade. Então fica aqui essa proposta de reflexão para todos nós. Vamos agora colocar lá a nossa água, você que tem essa condição, se quiser agora botar a sua água para que a gente possa juntos, elevando o nosso pensamento e evocando, né, essa espiritualidade que certamente está aqui conosco e que tem tantos recursos, que possa derramar sobre nós as suas bênçãos, Senhor, as bênçãos de todos aqueles irmãos e irmãs que estão aqui agora conectados conosco, que coloque nesta água, Senhor, o remédio necessário para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso psíquico, ajudando a compreender melhor essa situação, a nos acalmarmos, a ter uma serenidade, compreensão e fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. Que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre conosco e com todos os lares aqui representados nessa noite. Muita paz a todos e fiquem todos com Deus. Boa noite.